Bom dia, estamos na página 947, Isaías, vocação de Isaías, 6. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, com outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A este brado as portas estremecem em seus gozos e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo também de lábios impuros, e entretanto meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: Tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, enviai-me. Vai, pois, disse a este povo, disse ele, escutai sem chegar a compreender, olhai sem chegar a ver. Obceca o coração desse povo, ensurdece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito e não se cure de novo. Até quando, Senhor? Disse eu, e ele respondeu, até que as cidades fiquem devastadas e sem habitantes, as casas sem gente e a terra deserta. Até que o Senhor tenha banido os homens e seja grande a solidão na terra. Se restar 1/10 da população, ele será lançado ao fogo, como o terebinto e o carvalho, cuja linhagem permanece quando são abatidos. Sua linhagem é um germe santo. Isaías exorta Acaz a confiar em Deus. 7. No tempo de Acaz, filho de Joatã, filho de Osias, rei de Judá, Razim, rei de Araão, foi com Pecá, filho de Romélia, rei de Israel, contra Jerusalém para lhe dar combate, mas não pôde apoderar-se dela. Quando se soube, na casa de Davi, que o exército da Síria estava acampado em Efraim, o coração do rei e o de seu povo ficaram perturbados com as árvores das florestas agitadas pelos ventos. Então disse o Senhor a Isaías: Vai ter com Acaz, com Sear-Jazube, teu filho, na extremidade do aqueduto do reservatório superior, no caminho no campo do pisoeiro. E disse-lhe: Tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração, diante desses 2 pedaços de tições fumegantes, diante do furor de Razim, da Síria e do filho de Romélia. Visto que a Síria decidiu tua perdição, com Efraim e o filho de Romélia, dizendo: Vamos contra Judá, nós os bateremos e nos apoderemos dele, e proclamaremos rei o filho de Tabel. Eis o que disse o Senhor Javé: Isto não acontecerá, essas coisas não se realizarão. Porém, porque a capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Razim, dentro de 65 anos Efraim desaparecerá do rol dos povos. E a capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romélia. E não o credes, não substituireis. O sinal do Emanuel. Faz as outras coisas. O Senhor disse ainda a Isaías: Dize a Acaz: Pede ao Senhor teu Deus que te conceda um sinal que venha do fundo da mansão dos mortos ou lá do alto. Acaz respondeu: Eu não o farei, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu:
Ouve, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens, vós que fatigais também a do meu Deus? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, que a Virgem conceba e dê à luz um filho e o chame Emanuel. Ele será nutrido com manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos 2 reis tu temes será devastada. Então o Senhor fará vir sobre ti, sobre teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais como não houve desde que Efraim se separou de Judá, o rei dos assírios. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão nas margens dos rios do Egito e as abelhas da terra da Assíria. Elas virão pousar em massa nos vales escarpados, nas cavernas dos rochedos, sobre todas as moitas e todas as pastagens. Naquele tempo, com uma navalha emprestada do outro lado do rio, com o rei da Síria, o Senhor vos raspará a cabeça e os pelos das pernas, assim como a barba. Naquele tempo, cada homem manterá uma vaca e 2 ovelhas, comer-se-á a manteiga de todo o leite que elas derem, porque é de manteiga e mel que viverão aqueles que subsistirem na terra. Naquele tempo, todo o terreno que contiver 1000 vides, valendo 1000 ciclos de prata, será abandonado às sarças e aos espinhos. Ali só se entrará com setas e arcos, porque toda aquela terra estará coberta de sarças e espinhos. Não se voltará mais aos montes que eram cultivados à enxada, por causa das sarças e dos espinhos. Será permitido os bois pastá-los e serão pisados pelos carneiros. No tempo da invasão assíria. 8. E o Senhor disse-me: toma uma grande placa e escreve nela em caracteres legíveis: a Maer Shalal-Shabas. Toma depressa os despojos, faze velozmente a presa. Tomai por testemunhas fidedignas o sacerdote Urias e Zacarias, filhos de Jeberequias. Eu me aproximei da profetisa, que concebeu e deu à luz a um filho. Então o Senhor me disse: chama-o Maer Shalal Has-Bas, porque antes que o menino saiba dizer papai e mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão carregados diante do rei da Assíria. O Senhor disse-me ainda: porque este povo rejeitou as águas tranquilas de Siloé e perdeu o domínio diante de Razim e do filho de Romélia, o Senhor fará cair sobre eles as águas do rio abundantes e impetuosas. O rei da Síria, com todo o seu poder, subirá por toda parte, pelas suas ribanceiras, transbordará por todas as suas margens, invadirá Judá, inundá-lo-á e o submergirá, e subirá até o pescoço, com suas asas desdobradas, cobrirá toda a terra, ó Emanuel. Aprendei-o, povos, e ficareis consternados, ouve com atenção, terras longínquas, podeis pegar em armas e sereis destruídos, preparai um plano e ele mologrará. Dai ordens a elas, não serão executadas, porque Deus está conosco. Porque eis o que o Senhor me disse quando me agarrou e me preveniu contra esta política. Não chameis conspiração tudo aquilo que o povo chama conspiração, não vos assusteis, é o Senhor que vós deveis ter por conspirador. É a ele que é preciso respeitar, a ele que se deve temer. Ele será a pedra de escândalo e a pedra de tropeço para as 2 casas de Israel, o laço e a cilada para os habitantes de Jerusalém. Muitos dentre eles vacilarão, cairão e serão despedaçados, serão presos ao laço e apanhados na armadilha. Eu vou recolher esta declaração e selar pela revelação para os meus discípulos. Terei confiança no Senhor que se esconde na casa de Jacó e esperarei nele. Eu e os filhos que o Senhor me deu somos em Israel sinais e presságios da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte de Sião. Se vos disserem: consultai os espíritos dos mortos, os adivinhos, os que conhecem segredos
e dizem em voz baixa: porventura, um povo não deve consultar os seus deuses? Consultar os mortos em favor dos vivos? Para aceitar uma lei e um testemunho é o que se dirá, porque não haverá aurora para eles. Andarão errantes pela terra, fatigados e esfomeados, atormentados pela fome, agastar-se-ão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Levantarão os olhos, depois olharão para a terra, e só verão misérias, escuridão e trevas angustiantes. Repetir-se-ão dentro da noite, pois não há trevas onde não há angústia. Reino do Messias. No passado, ele humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas no futuro cobrirá de honras o caminho do mar, a Transjordânia e o distrito das nações. Nove. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa. Resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria. Rejubilam-se diante de vós como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos, porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes como no dia de Madiã, porque todo calçado que se traz na batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão presas das chamas, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre os ombros, e ele se chama Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. O seu império será grande e a paz sem fim. Sobre o trono de Davi e em seu reino, ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Ameaças contra Efraim. O Senhor profere uma palavra contra Jacó, e ela vai cair sobre Israel. Todo o povo conhece seus efeitos. Efraim e os habitantes de Samaria, que dizem, no seu orgulho e na sua pretensão: os tijolos caíram, nós edificaremos com pedras lavradas, os sicômoros foram cortados, nós os substituiremos por cedros. O Senhor sustentou seus inimigos contra ele e estimulou seus adversários. Os arameus do Oriente, os filisteus do Ocidente devoraram Israel com bons dentes. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. O povo, porém, não se voltou para quem o feria, e não buscou o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor cortou a cabeça e a cauda de Israel, a palma e o junco em um só dia. A cabeça é o ancião e o respeitável a cauda é o falso profeta. Aqueles que conduziam este povo desencaminharam-se, e os que eles conduziam perderam-se. Por isso o Senhor não poupa os jovens e não tem piedade dos órfãos nem das viúvas, porque todos eles, não ímpios e perversos, e todas as bocas proferem infames palavras. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Porque a maldade queima como um fogo que devora as sarças e os espinhos. Depois envolve a espessura da floresta, de onde a fumaça se eleva em turbilhões. Pela cólera do Senhor, a terra está em fogo, e o povo veio a ser presa das chamas. Cortam à direita e têm fome, comem à esquerda e não se satisfazem. Cada um devora a carne do seu próximo, e ninguém tem piedade do seu irmão. Manassés come Efraim, Efraim é Manassés, depois os dois juntos atacam Judá. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Contra magistrados injustos. 10. Ai daqueles que fazem leis injustas, e dos escribas que redizem sentenças opressivas.
para afastar os pobres dos tribunais e negar direitos aos fracos do meu povo, para fazer as viúvas sua presa e despojar os órfãos. Que fareis vós no dia do ajuste de contas e da tempestade que virá de longe? Junto de quem procureis auxílio e onde deixareis vossas riquezas? A menos que vos curveis entre os cativos, tombareis entre os mortos. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Oráculos contra a Assíria. Ai da Síria, vara de minha cólera e bastão que maneja o meu furor. Eu enviarei contra uma nação ímpia e o lançarei contra o povo, objeto de minha cólera, para que o entregasse a pilhagem e lhe levasse os despojos e o calcasse os pés com a lama das ruas. Mas ele não entendeu dessa maneira e este não foi o seu pensamento. Ele só pensa em destruir, em exterminar nações em massas, porque disse, porventura, meus chefes não são todos eles reis? Não teve cala no destino de Carcamis, Emate, o de Arfade e Samaria, o de Damasco? Assim como minha mão se apoderou dos rebanhos de falsos deuses, cujos ídolos eram mais numerosos que os de Jerusalém e de Samaria, assim como tratei Samaria e seus falsos deuses, não devo tratar também Jerusalém e seus ídolos? Quando o Senhor tiver terminado a sua obra no monte de Sião em Jerusalém, ele punirá a linguagem orgulhosa do rei da Síria e seus olhares insolentes, porque ele disse, foi pela força da minha mão que eu agi, e pela minha destreza porque sou hábil. Delatei as fronteiras, saquei os tesouros e lancei por terra aqueles que estavam no trono. Minha mão tomou como um nicho a riqueza dos povos, assim como se recolheram os ovos abandonados, eu reuni a terra inteira, ninguém moveu a asa, nem abriu o bico, nem piou. Acaso o machado se vangloria à custa do lenhador? Ou a serra se levanta contra o serrador? Como se a vara fizesse agitar aquele que a maneja, como se o bastão fizesse mover o braço. Por isso o Senhor Deus dos Exércitos fará enfraquecer seus robustos guerreiros, e debaixo de sua glória acender-se-á um fogo como o de um incêndio. A luz de Israel tornar-se-á um fogo, e seu santo uma chama, para queimar e devorar as suas sarças e seus espinhos em um só dia. O esplendor de seu bosque e de seu jardim ele o aniquilará corpo e alma. Será como um doente que definha. Restarão tão poucas árvores em sua floresta que um menino poderá cortá-las. Naquele tempo o restante de Israel e os remanescentes da casa de Jacó deixarão de apoiar-se naquele que os fere, mas apoiar-se-ão com confiança no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, um resto de Jacó, para o seu Deus forte. Ainda que o teu povo fosse inumerável como a areia do mar, dele só voltará um resto. A destruição está resolvida, a justiça vai tirar a desforra. Esta sentença de ruína o Senhor Deus dos Exércitos executará no centro de toda a terra. Por isso o Senhor Deus dos Exércitos disse, povo meu que habitas em Sião, não temas o assírio, que te castiga com a vara e brande seu bastão contra ti, como outrora os egípcios. Porque dentro de muito pouco tempo meu ressentimento contra vós terá fim e minha cólera o aniquilará. O Senhor Deus dos Exércitos vibrará o açoite contra ele, como quando feriu Madian no penhasco de Oreb, e quando estendeu seu bastão sobre o mar, contra o Egito. Naquele tempo o peso que ele te impôs será tirado de teus ombros, e seu jugo desaparecerá de seu pescoço. Por isso o Senhor... Ele avança pelo lado de Rimon, vai contra Aiate, passou por Magron e depositou sua bagagem em Miquimas. Transpuseram o desfiladeiro e acamparam em Gaba. Ramá está aterrorizada e Gabaate de Saul tomada de pânico. Levanta tua voz, ó filha de Galim. Escuta, Laís, responde-lhe Anatote. Medmena está em fuga e os habitantes de Gabaim retiram-se. Mais um dia de pouso em Nob, e depois ele levantará sua mão contra o monte Sião, contra a colina de Jerusalém. O Senhor Deus dos Exércitos, com um golpe terrível, abate os ramos e corta as árvores
Abate os ramos, as grandes árvores são cortadas e as mais altas lançadas por terra. A ramagem da floresta tomba pelo ferro e o Líbano desaba pela força. O reino do Messias, 11. Um renovo sairá do trono de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra. Ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como o cinto de seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Então o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. Não se fará mal sem dano em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia de ciência do Senhor, assim como as águas recobrem o fundo do mar. Naquele tempo, o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações e gloriosa será a sua morada. Naquele tempo o Senhor levantará de novo a mão para resgatar o resto do seu povo, sobreviventes da Síria e do Egito, de Patros, da Etiópia, de Alão, de Senaar, de Emate e as ilhas do mar. Levantará os seus estandartes entre as nações, reunirá os exilados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim abrandar-se-á, e os inimigos de Judá se desvanecerão. Efraim não mais invejará Judá, e Judá não será mais inimigo de Efraim. Eles voarão para o lado dos filisteus do ocidente, e juntos saquearão os filhos do oriente. Estenderão a mão sobre a Idumeia e Moabe, e os amonitas lhes serão submissos. Assim como o Senhor pôs a seco o braço do mar do Egito, com um sopro ardente ele estenderá a mão sobre o rio e o dividirá em 7 braços, de sorte que se poderá atravessar a val. O caminho se abrirá para o resto do seu povo, que escapar da Síria como se abriu para Israel, um tempo em que ele saiu da terra do Egito. Cântico de libertação, 12. E dirás naquele tempo: eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. Eis o Deus que me salva, tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor, e ele foi o meu Salvador. Vós tirareis com alegria águas das fontes da salvação e direis naquele tempo: louvai o Senhor, invocai o seu nome. Fazei que suas obras sejam conhecidas entre os povos. Proclamai que seu nome é sublime. Cantai ao Senhor, porque ele fez maravilhas, que isto seja conhecido por toda a terra. Exultai-vos de gozo e alegria, habitantes de Sião, porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. Deixa eu ver. Oráculos contra diversos povos. Queda de Babilônia. 13. Oráculo contra Babilônia revelado a Isaías, filho de Amós. Levantai estandarte sobre a colina escalvada, e levai a voz contra eles, fazei-lhes sinal com as mãos, para que transponham as portas dos nobres. Em minha cólera requisitei minhas tropas sagradas e chamei os meus bravos e meus altivos triunfadores. Escutai esse ruído sobre os montes, como vozerio de grandes multidão, escutai o tumulto dos reinos e das nações reunidas. É o Senhor dos exércitos que passa em revista suas tropas para a batalha. Chegam de uma terra longínqua da extremidade dos céus, o Senhor e os instrumentos de seu furor para devastar toda a terra. Lamentai-vos, porque o dia do Senhor está próximo, como a devastação provocada pelo Todo-Poderoso. Por causa disso, deixam cair os braços, todos perdem a coragem e ficam cheios de terror.
Tomados de convulsões e dores, eles se retorcem como uma mulher em parto. Olham uns para os outros e têm o rosto em fogo. Eis que virá o dia do Senhor, dia implacável de furor e de cólera ardente, para reduzir a terra a um deserto, e dela exterminar os pecadores. Nem as estrelas do céu, nem suas constelações brilhantes farão resplandecer sua luz. O sol se obscurecerá desde o renascer, e a lua já não se enviará sua luz. Punirei o mundo por seus crimes e os pecadores por suas maldades. Abaterei o orgulho dos arrogantes e humilharei a pretensão dos tiranos. Tornarei os homens mais raros que o ouro fino, e os mortais mais raros que o metal de Ofir. Farei oscilar os céus, e a terra abalada será sacudida pela ira do Senhor Deus dos exércitos no dia do seu furor ardente. Então, como uma gazela assustada, como um rebanho que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo e fugirá para a sua terra. Todos aqueles que forem encontrados serão mortos. Os que forem apanhados serão passados à espada. Seus filhinhos serão massacrados diante de seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Suscitarei contra eles os medos que não se interessam pela prata, nem apreciam o ouro. Seus arcos abaterão os jovens, não terão compaixão pelos frutos das entranhas, nem piedade das crianças. Então Babilônia, a pérola dos reinos, a joia de que os caldeus tanto se orgulham, se destruirá por Deus como Sodoma e Gomorra. Nunca mais será habitada, nem povoada até o fim dos tempos. O árabe não mais erguerá ali sua tenda, os pastores não amolharão aí seus rebanhos, e feras terão aí seu covil. Os mochos frequentarão as casas, as avestruzes morarão aí, e os sátiros farão aí suas danças. Os chacais uivarão nos seus palácios e os lobos nas suas casas de prazer. Sua hora está próxima e seus dias estão contados. Volta do exílio 14. Porque o Senhor terá compaixão de Jacó e ainda dará a Israel a sua predileção e os restabelecerá na sua terra. Os estrangeiros se reunirão a eles e se agregarão à casa de Jacó. Os povos irão buscá-lo para os conduzir à sua morada. Possuí-los-á a casa de Israel na terra do Senhor. Como servos e como servas, conservarão prisioneiros aqueles que o tinham detido e dominarão seus opressores. Amanhã seguimos em pranto sobre a morte do tirano.